Bom dia a todos. Vamos começar agora mais uma aula da disciplina de oclusão. É um bate-papo com vocês que a gente vai começar recordando alguns conceitos que foram abordados até aqui, tirar algumas dúvidas eventualmente, né? Eu sei que a gente não tem a interação ao vivo, mas a gente vai tocar em alguns assuntos que provavelmente ainda ficaram duvidosos para muitos de vocês. E caso ainda haja dúvida, por favor, anotem e depois se comuniquem aí com a equipe para a gente poder tirar. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação e vamos começar a falar. Então, aqui é o seguinte. Vou começar aqui. Nós vamos recordar algumas coisas sobre posicionamento da pessoa, né, que a gente está aferindo no articulador semiajustável. E depois a gente vai entrar num assunto sobre guias anteriores. Então, essa aqui é uma página da disciplina de oclusão que a gente está retomando aí a alimentação dessa página. É uma página do Facebook. Bem, essa aqui é uma ex-aluna nossa, chamada Juliana Larsen, e ela cedeu a sua imagem para o aprendizado. Tem essa e tem mais uma aluna que vai aparecer aí, que a gente fez algumas fotografias didáticas também. Então, vejam que a Juliana, ela está nessa fotografia posicionada aí para o fotógrafo numa vista coronal, né? Numa vista coronal, que a gente discutiu isso na aula de dimensão vertical, algumas coisas sobre planos anatômicos, etc. Nós pegamos no laboratório de anatomia emprestados um crânio humano e nós fizemos umas brincadeiras de sobreposições aí. Não é, obviamente, não é o crânio da própria Juliana, porque ela está viva ainda, né? Então, a gente usou o crânio de outra pessoa. Então, agora a Juliana, numa vista no plano sagital, né? Uma vista lateral, mas que a gente fala plano sagital. E aí a gente fez aquelas sobreposições, entendendo que quando a gente faz algumas medições, a gente tem que sempre levar em consideração alguns reparos anatômicos, e é por isso que a gente fez essa sobreposição com esse crânio humano aí do laboratório de anatomia humana aí da faculdade. Então, novamente, a vista coronal dela. E agora a gente começou a, em cima da fotografia, destacar alguns pontos de interesse que a gente usa para a nossa área aqui da oclusão, que a gente usa como referência para montagem no articulador. Vocês vão ver que algumas outras linhas a gente traçou aí que são de interesse para planejamento estético, tem até a ver com um programa que existe aí que é o Digital Smile Design, mas que a gente não vai falar tanto profundamente nesse momento aí com vocês. Então, essa linha, embora ela esteja um pouco abaixo das pupilas, né, é a linha que a gente quis representar de linha bipupilar. Na verdade, uma que passe na linha da pupila quando o paciente está com essa linha paralela ao solo e ele está em posição anatômica, ou seja, o plano de Frankfurt do paciente está paralelo ao solo. Então, essa aí, linha bipupilar. E essa linha sagital média, né, ou mediana, que pretende dividir a face em duas metades. E notem que a gente passou aí, isso até foi uma dúvida de alguém, a gente passou essa linha mais próxima assim, do que a nossa sensibilidade diz que é o meio do rosto. E a gente pode notar que um lado acaba não sendo tão igual, né, ou complementar, assim, se a gente for espelhar, ao do outro lado, né? Então, não existe essa bilateralidade tão harmônica dessa forma. Então, a gente, veja, o próprio nariz, a própria linha entre os incisivos centrais superiores, e alguns outros detalhes já mostram que não é bem igual uma metade da outra, se a gente for espelhar para o outro lado, né?
Então, de novo, aí a Juliana, e agora umas linhas que se usa naquele programa que eu falei, que é o DSD, né? Digital Smile Design. Essa linha azul aí de baixo, né, mais inferior aí, ela é uma linha que passa assim na região de incisal dos caninos, paralela à linha bipupilar, paralela ao plano horizontal. Então, seria o plano oclusal superior, assim, para a gente ter uma ideia nessa vista coronal, para a gente ver se o plano oclusal superior está paralelo à linha horizontal, né? Ao plano de Frankfurt, a linha bipupilar. E aí, essa em roxo aí, né, em rosa, é uma outra linha aí que tem interesse de planejamento estético. Não vou tocar nesse assunto agora. Essa aí também que passa pela comissura do olho, né, o canto do olho, para ver algumas proporções, etc. E aí vai aumentando, né? Outras linhas, né? Essa aqui passa na comissura labial e ela tem uma espécie de uma coincidência com a parte mais lateral, né? Da pupila aí, da pessoa, né? Da íris, né? Da pessoa. Então, algumas outras considerações, mas que a gente não fala aqui nessa aula. E assim vai. Bom, o que interessa para nós? Aí nós temos o garfo de transferência do plano oclusal superior. Então, vejam, esse é o garfo, que é um dos acessórios que a gente usa no articulador semiajustável, e que, notem que 3 pontos aí a gente colocou esse material termoplástico chamado Godiva. Então, a gente colocou duas quantidades, assim, não muito elevadas, assim, de Godiva na parte posterior, né, que vai registrar os dentes da maxila, né, os dentes superiores, posteriores, e uma outra quantidade na região anterior. Então, a gente vai ter 3 registros, 2 posteriores, um de cada lado, né, direita e esquerda, e um anterior. Por que a gente faz em 3 pontos? Na verdade, acaba pegando, né, 3 áreas, né? Que para a gente ter uma estabilidade meio que em tripé, porque a gente sabe que 3 pontos determinam um plano, né, no espaço. Então, já que a gente quer transferir o plano oclusal superior, a gente tem 2 pontos posteriores e um anterior, a gente consegue isso. Notem também, nessa imagem, que o rebite, né, aquela parte que une a haste desse garfo de transferência do plano oclusal superior até essa região de plataforma, né, metálica do plano oclusal superior, a parte que une, ela está por baixo. A gente nunca pode pôr o rebite por cima na mesma área onde vão encostar os dentes anteriores, porque senão a gente pode até machucar ou provocar uma fratura na incisal desses dentes. Então, o rebite é sempre voltado para baixo, voltado para o chão, né? E a parte onde a gente põe a Godiva voltado para a maxila, voltado para cima, voltado para superior. E o paciente, nesse momento, depois que a gente plastifica a Godiva, né, a gente aquece ela um pouco, né, na água quente de preferência, pode ser também na lamparina aquecida, né, mas a gente, de preferência, usa a água aquecida, né? A gente aquece a água com uma resistência elétrica e mergulha um pouco essa Godiva, testa se está numa temperatura suportável, que não vai queimar o paciente, e introduz com cuidado de colocarmos essa haste do garfo voltada bem para frente e na altura da linha média do paciente, né? Isso a gente olha depois, vai ter umas fotografias aí, a gente olha pelo nariz, por cima, assim, se está basicamente no meio. Por 2 razões, para uma facilidade de técnica, né, basicamente, e para a gente ter uma harmonia assim, na hora da montagem. Notem que o paciente ele ajuda nesse momento. Depois que a gente posiciona onde ele tem que ser para registrar esse plano oclusal superior, o paciente ajuda a posicionar esse garfo de transferência do plano oclusal superior dessa forma como a Juliana está mostrando aí nessa fotografia. E a gente agora
o que a gente vai fazer, né, nas técnicas subsequentes, é simplesmente transferir esse plano oclusal superior em relação à base do crânio, ou seja, uma parte fixa em relação a uma parte fixa também. Então, a gente ainda não está falando nada de mandíbula, nada de regiões móveis, né, do crânio. Então, aí, simulando novamente aquele crânio que a gente pegou da anatomia, o crânio sem a mandíbula, e no caso, porque a gente está transferindo apenas o plano oclusal superior. Então, aquela imagem que eu falei, né, é a mesma foto. A Juliana praticamente não se mexeu daquela foto na vista coronal para essa foto nessa vista axial. Essa é uma vista axial, né, ou transversal. Mas a gente usa a palavra axial. Vejam, a haste do garfo indo mais ou menos na pontinha do nariz da Juliana. Assim. Então, a gente se baseia nisso para saber como que a gente orienta para a gente ter esse plano, para que haja uma facilidade na hora de transferir com o arco facial. Que a gente já vai ver isso. E aí, lógico que a gente fez em 2 momentos diferentes, né? Essas fotografias, aí com o plano oclusal superior do crânio, só para a gente entender que a gente segue o mesmo raciocínio, né? E o que a gente vai fazer? É relacionar o plano oclusal superior em relação a essa base do crânio, em relação ao plano de Frankfurt, em relação, inclusive, aonde ficam as articulações temporomandibulares. Né? É uma transferência desse plano oclusal superior com referências tridimensionais em relação a outros reparos anatômicos, né? Então, vejam, quando a gente faz essa transferência, a gente transfere o plano no sentido lateral, no sentido inferior superior e no sentido antero-posterior, nas 3 dimensões geométricas que existem, né? Em relação à base do crânio, em relação às articulações temporomandibulares, em relação ao plano de Frankfurt. Então, aí agora na vista sagital, como se a Juliana estivesse agora olhando para o outro lado, né? Tá, do lado direito aí de vocês, e segurando o garfo ainda naquela posição. É lógico que depois de tanto mexer, assim, de tanto ela ficar segurando, assim, aquela godiva que foi classificada, ela já se solidificou, né? Já chegou na temperatura ambiente. E antes da gente fazer essa transferência, usar o arco facial, a gente faz o preparo da superfície de Godiva para que depois a gente consiga encaixar o modelo que a gente já moldou, o modelo em gesso superior. Então aí, simulando de novo aí com o crânio, né? Sem a mandíbula. Notem só uma coisa, que nesse crânio, esse plano oclusal, ele está um pouco alterado. Ele não tem a inclinação média que a gente tem, por exemplo, com a Juliana. Por quê? Porque os dentes posteriores estão mais baixos que os dentes anteriores, que inclusive estão fraturados aí nessa imagem. Então a gente tem uma inversão de uma linha ou curva de C aí no caso aí desse crânio. A gente não sabe a idade que tinha esse ser humano aí quando faleceu, mas já tinha dado tempo de uma extrusão posterior e algumas fraturas anteriores, né? Juliana não, Juliana é jovem, né? Então a Juliana ela está mais próxima da média. A gente até vai fazer algumas linhas sobrepostas aí para demonstrar melhor. Então vejam, essa linha aí que está sendo representada, essa curva em vermelho aí abaixo do olho, representa mais ou menos onde está o assoalho da órbita, a parte inferior da órbita, né, da Juliana. E nessa parte próxima da orelha é o que a gente chamava antigamente de meato acústico, né, que agora chama orelha externa. Então é uma espécie de uma bolinha mesmo nessa região, que é muito próxima da região de articulação temporomandibular. Então quando a gente faz aquele relacionamento, como eu falei, base do crânio, plano de Frankfurt e articulações temporomandibulares, a gente se baseia nessa região de meato acústico, né, com a nómina antiga, região de orelha
externa, né? E reparem que em verde, bem aqui na curvinha, quando o nariz vai subindo e faz uma curvinha para a testa, nessa parte mais posterior aí dessa curvinha, a gente vai marcar um ponto, que é o ponto náseo. Não sei se vocês lembram, quando a gente deu aula de dimensão vertical, a gente mediu esse ponto em relação ao gnátio para fazer aquela dimensão no sentido, no eixo vertical. Mas aí esse ponto vai ser importante para a gente colocar um acessório também do nosso articulador, né, semiajustável, que a gente usa esse acessório para fazer esse relacionamento do plano oclusal superior com a base do crânio, plano de Frankfurt e articulações temporomandibular. Então aí, em amarelo, é uma linha, mas está representando o quê? O plano de Frankfurt, que tangencia inferiormente a órbita e superiormente a orelha externa, ou o meato acústico externo. Então aí está uma linha, mas entendendo que essa linha ela se estende pelo infinito, né? Ela se estende como um plano, na verdade. Então, na vista sagital, a gente vê dessa forma. E notem que essa linha amarela, em relação ao garfo, ela tem uma angulação. Ela não é paralela, ela tem uma angulação. Elas vão se unir, essas linhas vão se unir lá no infinito. Mais para frente. E essa distância aí de uma linha paralela ao ponto náseo até o plano de Frankfurt é uma distância que, na hora que a gente usa o articulador, tem uma distância média padronizada no articulador semiajustável, que é justamente a altura do relator násio. Vocês vão ver que a gente vai posicionar o arco facial na altura ou coincidente com o plano de Frankfurt, que é o que está em amarelo. E o relator násio, ele vai ficar de uma maneira média, assim, para todos os pacientes, nessa distância entre o plano de Frankfurt e essa linha paralela a ele, que representa onde vai dar o ponto násio, né? Claro que para cada pessoa isso não necessariamente vai ter a mesma distância, mas são distâncias médias, por isso que o sistema do articulador semiajustável ele tem algumas falhas, mas é melhor a gente ter algumas referências assim, mesmo usando distâncias médias, do que a gente não ter referência alguma, né? Essa linha aí, vamos ver quem lembra, essa linha azul. É uma linha, mas está representando também um plano, da mesma forma que o plano de Frankfurt está acontecendo. É um plano que se estende para o infinito. E notem que existe uma relação dessa linha azul com a linha amarela, que é o plano de Frankfurt. O amarelo é o plano de Frankfurt. E essa linha azul, ela passa, notem vocês aí, olhem a imagem, ela passa na parte posterior pelo tragus, que é um reparo anatômico em tecido mole, né, na orelha, aquela parte mais pontudinha da nossa orelha, e vai até a asa do nariz, a região de asa do nariz. E para quem já leu sobre o assunto, já estudou isso aí, vai lembrar que esse aí é a linha, né, que representa, como eu falei, um plano do plano de Canter. Então, o plano de Canter, ele passa do tragus até a asa do nariz, quando a gente está nessa vista sagital. E vejam que o plano de Canter, ele não é o plano oclusal, mas em alguns pacientes, isso de maneira empírica também, alguns autores relatam que ele é paralelo ao plano oclusal. Ou seja, essa região que está representada aí pelo garfo que a Juliana está segurando. Então, se a gente pegar essa linha azul e traçar uma paralela na região do plano oclusal, há uma coincidência muito prevalente na maioria da população, que não tem aqueles problemas de inversão de plano oclusal, né, de curva de C, que vocês viram na aula do professor Luiz. Então, vejam. Ó, aí essa outra linha é representando uma linha paralela à de cima, né, que é paralela ao plano de Canter. Essa aí mais abaixo, essa sim seria o plano oclusal superior. Então vejam, o plano oclusal superior não é o plano de Canter, mas em muitos pacientes ele é paralelo ao plano de Canter. Plano oclusal superior paralelo ao plano de Canter.
E essa referência é também muito usada em prótese total, por exemplo, quando a gente usa a régua de Fox, a gente, na hora que a gente está determinando como que vai ser o plano do plano de cera, né, que a gente usa em prótese total, como vai ser essa inclinação, a gente usa em relação a essas referências anatômicas de tecidos moles também. Aí na prótese total a gente usa essa régua de Fox, a gente põe uma régua determinando onde é o plano de Frankfurt, a gente vê mais ou menos onde é o plano de Camper e onde a gente está determinando o plano oclusal, a gente dá uma inclinação paralela a Camper, mais ou menos, né? Então, com isso a gente usa essas referências empíricas que existem. E agora nós temos o nosso arco facial e os seus acessórios que a gente usa com ele. Então, veja, essa parte mais clara aí do arco facial, ela vai representar, né, toda essa parte assim, horizontal, depois a gente vai ver numa outra vista, ela vai representar o plano de Frankfurt. Essa parte metálica que a gente vê de um parafusinho redondo, preto, até outro, representa uma estrutura do arco facial que a gente chama de trave. E aqui são outros mecanismos, vamos dizer assim, do arco facial que servem para posicionar tridimensionalmente depois o garfo de transferência do plano oclusal superior em relação a isso que eu falei que é o arco facial, que vai ter medidas da orelha externa, do meato acústico, que vai representar a região de ATM. Ele vai ser coincidente ou paralelo ao plano de Frankfurt, e então ele consegue transferir essa orientação tridimensional do plano oclusal superior em relação ao plano de Frankfurt, em relação às ATMs e, consequentemente, em relação à base do crânio também, porque a gente vai ter a referência do ponto násium também, como a gente vai ver aí. Então, vejam que esse mecanismo ele é composto de dois cursores, basicamente. Um que vai correr nesse pino aqui vertical e outro que vai correr nesse pino aqui horizontal. Lembrando que esse aqui horizontal, ele tem a mobilidade também no sentido anteroposterior. Ele gira, como se ele fosse girar, e a gente vai mostrar aí. E essas borboletinhas aqui, depois de fixadas, elas prendem o garfo em relação a esse arco facial, que representa articulações temporomandibulares, base do crânio e plano de Frankfurt. Então vejam, aí posicionado na Juliana. Vejam que a gente tem o cuidado de tentar posicionar esse arco facial coincidente ao plano de Frankfurt do paciente. E, como eu tinha dito, aquela altura do relator násium, que é essa peça branquinha aqui, ela vai dar uma altura média que vai chegar no ponto, coincidir no ponto násium aqui. Então, essa parte aqui, teoricamente, é paralela a essa parte aqui do arco facial. E esses cursores prendem o garfo sem causar muita tensão, né, na hora de prender, porque senão essa tensão, na hora que a gente tira, ela passa para outra posição. Ela transfere a inclinação e toda a posição antero-posterior, lateral e superior-inferior do plano oclusal superior em relação à base do crânio, articulações temporomandibulares e o próprio plano de Frankfurt. Então aí, as mesmas linhas que a gente tinha mostrado naquela outra imagem, sobrepostas com o arco facial em posição. Então é isso que a gente mede. Ó. Aqui uma outra fotografia representando a mesma coisa. Notem a angulação aqui, ó, do plano oclusal superior em relação ao plano de Frankfurt, que é o próprio arco facial. Essa angulação, ela não é paralela, ela vai se encontrar em algum momento, né?
Então, quando a gente entende esses reparos anatômicos e a gente procura fazer criteriosamente essa técnica, a gente obtém um êxito muito maior, né? Nessa fase de transferência do plano oclusal superior. Vejam que aí a gente tentou usar o crânio, né? Mas aquela angulação do plano oclusal superior em relação ao plano de Frankfurt, ela fica comprometida nesse caso, porque o plano oclusal está alterado devido àquela questão que eu falei anteriormente. O arco facial visto nessa vista axial, né, como eu já havia dito para vocês, fixação no ponto Nasion aí do relator Nasion, e todo o restante sem tensão. Ele fica firme, porém sem induzir tensão, porque se induzir tensão, altera essa posição original. E a gente fez a mesma coisa no crânio, né? Não dá para ver muita diferença nessa questão. E quando a gente está com o arco facial em posição, né? E a gente vai olhar o paciente de frente, né? Pela vista coronal, o que a gente tem que prestar atenção também? Se esse plano de Frankfurt, ou seja, o nosso arco facial, ele está paralelo à linha bipupilar. Então, a gente posiciona o paciente assim, numa posição mais horizontal e vai observar isso, essa relação da linha bipupilar em relação ao arco facial que representa o plano de Frankfurt. E depois a gente prende tudo, porque a gente vai relacionar o plano oclusal superior a essas referências. Então, vejam, ó, de novo aquelas duas fotografias, agora lado a lado, representando a linha bipupilar e representando o plano oclusal superior. Então, ó, plano oclusal superior, linha bipupilar e plano de Frankfurt, ou linha horizontal, tem que estar paralelos, né? Então, vejam que é isso que acontece na hora que a gente fixa o arco facial para a gente ter um registro fidedigno e uma boa montagem mais para frente. Então, novamente, é uma outra fotografia, agora ela está com... que muda aí, aquela, acho que soltou o cabelo, né? Está meio diferente, mas é a mesma história. E aí, agora a gente vai só relembrar para vocês um jig que a gente construiu para Juliana. Lembram que o jig é aquele dispositivo, né? Jig é Jaw Intermaxillary Gear, né? Então, é um dispositivo que fica entre a mandíbula e a maxila, vamos dizer assim. Então, ele fica posicionado nessa região anterior de modo que a mandíbula fique quase fechada, mas que não haja contato dentário. Com isso, a gente consegue manter a mandíbula na posição anteroposterior de RC e que ela não entre em translação, ou seja, a nossa referência é o contato posterior. A gente vê que ele está quase encostando, mas a gente impede de encostar porque a gente vai pôr um anteparo nessa região anterior. Notem uma curiosidade aí que não tem a ver diretamente com a disciplina, mas notem como a Juliana, os caninos dela estão super desgastados, né? Se ela fosse uma vampira, ela ia morrer de fome, porque por alguma razão ela justamente perdeu parte importante de uma das guias que a gente vai falar nessa aula de agora, né? O fato da gente perder essa estrutura do canino, e aí a gente precisa se aprofundar, entender por que isso está acontecendo, tem implicação nessa questão de guias anteriores, nessa guia principalmente de lateralidade, que a gente vai falar no decorrer dessa aula. Mas aí é uma vista sagital, mostrando o jig em posição, esse dispositivo, e que os dentes posteriores estão quase encostando. Então, ó, mais uma vez, está aí do jig, né, posicionado nessa região. A gente estende o jig assim, em região de incisivos centrais, e às vezes pega até um pouquinho de lateral, incisivos laterais superiores, e pega os quatro incisivos inferiores, né? Mas a gente depois tem que fazer aquele ajuste que toque um ponto único na incisal
dos inferiores. Isso foi falado na aula do professor Leandro. Depois recordem a gravação da aula dele. Então, aí várias imagens do GIG mostrando que os dentes estão quase encostando. Reparem lá nos dentes posteriores, né? Que é a referência da altura do GIG para a gente, estão a 1 milímetro ou menos de distância. E com isso a gente garante que a mandíbula está posicionada, a gente fez aquela manipulação, não excessiva para não ofender, não machucar os tecidos retrodiscais, mas naquela posição que ela fique mais superior e tangenciando distalmente tangenciando a vertente distal do tubérculo articular e na sua posição mais superior, e não tão posterior a ponto de pressionar os tecidos retrodiscais. O importante dessa pequena distância aí nos dentes posteriores é que a mandíbula ela fica naquela fase de primeiro movimento, ou seja, de primeira abertura, só de rotação pura. Não entra em translação, porque se entrar em translação, a gente sabe que saiu da posição de relação central. Ela foi mais para anterior, então saiu da posição que a gente deseja fazer essa montagem. Então, aí mais uma imagem da Juliana com GIG. E nós temos algumas imagens agora dela na posição de MIH, né? Máxima intercuspidação habitual, quando ela encosta todos os dentes. E depois a gente vai ver que essa é uma posição um pouco mais anteriorizada em relação à posição de MIH. E é uma posição mais superior também em relação à posição de MIH. E vocês vão ver na aula de movimentos mandibulares, que eu acho que é a próxima da nossa sequência. Vocês vão ver que é possível fazer uma espécie de um diagrama mostrando os movimentos mandibulares e mostrando o limite, a borda desses movimentos. Então, os limites bordejantes desses movimentos mandibulares também. Mas essa posição aí é um ponto que se chama MIH, que a gente já falou também. E aí ela está fazendo alguns movimentos de lateralidade, para um lado, para o outro, e protrusão também. Então, o fato dela não estar encostando aí, talvez implique também, ou tenha razão por conta desse desgaste que ela tem nessa região de caninos também. Aí a gente teria que investigar a causa de uma maneira mais criteriosa. Esse é um livro muito clássico de Hansford e Ash, né? Que mostra essa vista sagital e mostra a relação da angulação do plano oclusal superior em relação ao plano de Frankfurt. Então, aquela linha mais horizontal que nesse desenho está em cima, notem, é o plano oclusal, perdão, é o plano de Frankfurt. Notem que ele tangencia a órbita inferiormente e tangencia o meato acústico superiormente, né? E a linha do plano oclusal é aquela próxima quando a gente vai indo para baixo. E a outra é a linha da base da mandíbula. E aí no texto, se a gente for ver, o texto fala que a média é 9,3 graus na hora que essas linhas se encontram. Então a gente tem uma variação do plano de Frankfurt em relação ao plano oclusal que vai de 9 até 20 graus. Então, por causa disso, quando a gente usa aquela chamada mesa de Camper, ela está na altura do plano oclusal, numa inclinação em relação ao solo, né, ou em relação a Frankfurt, que quer dizer a mesma coisa, de 15 graus. Então, quando a gente compra aquele dispositivo chamado mesa de Camper, na verdade, é o plano oclusal numa inclinação de 15 graus que a gente vai utilizar. Ou seja, uma medida média, mais arbitrária. Se a gente sabe que varia de 9 até 20, a gente usa uma medida de 15, né? Que é mais ou menos na média entre esses dois extremos. Mas esses autores aí, Hansford e Ash, eles utilizam essa angulação de 9,3. Muito interessante, eu vi isso nesse livro e coloquei aí nessa sequência também. Essa aqui é uma outra
aluna nossa que a gente fez só fotografias assim nessa vista coronal. E nessa vista coronal, essa menina é lindíssima, tanto quanto a Juliana, mas a gente notou, talvez, assim, uma curiosidade, mas que não compromete ela assim, no sentido estético. Pelo menos, para mim, eu não transformaria ela em paciente, não mexeria nada dela, né? Mas se a gente for fazer aquela linha que une canino a canino e comparar com aquela linha bipupilar, a gente vai ver que o plano oclusal superior dela não é tão paralelo. Então, vou traçar aquelas linhas para a gente ver. Ó, linha bipupilar e a linha do plano oclusal superior dela. Vocês vão ver que tem uma discrepância. E nesses casos, quando a gente vai montar em articulador, se a gente quer ser bem fidedigno, quando a gente precisa assim, dessa avaliação estética, né, quando isso é relevante, a gente precisa montar com arco facial. Aí não dá para usar, por exemplo, a mesa de Camper, porque a mesa de Camper ia ignorar esse aspecto. Ela ia transformar essa moça em paralelo. O plano oclusal dela, que não é paralelo na vista coronal, ia acabar ficando paralelo se a gente utilizasse a mesa de Camper. Enquanto que se a gente usa o arco facial, a gente transfere exatamente o que é a questão do paciente. Então, o arco facial ele vai ser muito relevante por ser preciso, por ser um pouco mais preciso, a relação desse plano oclusal superior em relação a ATM, base do crânio, e planos de Frankfurt do paciente, em relação a outras medidas, por exemplo, mesa de Camper ou aquela mesa horizontal, né? Que aí não tem nem angulação. Então, o arco facial ele vai ser importante quando a estética é relevante. Quando são basicamente coisas mecânicas, por exemplo, se a gente for fazer um aparelho interoclusal, como uma placa de Michigan, talvez isso não seja tão relevante. Mas se a gente vai fazer uma avaliação para fazer, não que ela precise, mas se a gente fosse fazer uma avaliação estética, fosse fazer um enceramento, corrigir esse plano para ele ficar mais paralelo ao horizontal, à linha bipupilar, aí a gente precisa transferir o que é a realidade para o articulador, porque senão a gente perpetua esse problema, né? Então vejam, mais uma vez, aquela avaliação, talvez nessa fotografia aí, não sei se foi o ângulo que foi tirado, talvez até esteja exagerado, porque é imperceptível. Quando a gente conversa com ela, é imperceptível e não a torna menos bonita, né? Uma menina muito simpática e gente boa. E linda. Então, vejam que, assim, quando a gente pensa em odontologia, né, agora pensando assim de uma maneira um pouco mais ampla do que a gente costuma, a gente faz um pouco, quando a gente pensa no cuidado, né, em saúde, é o tempo inteiro mediações, né, a prática de atenção, que a gente usa várias coisas ponderáveis, coisas imponderáveis, coisas mensuráveis, coisas que a gente consegue objetivamente definir e coisas mais subjetivas, que envolvem experiência, ciência, tecnologia, a gente saber contextualizar as necessidades, os determinantes sociais de cada pessoa, né? A humanização, que é importante, e a individualidade e singularidade do que a gente está falando. E entender que a gente simplesmente tem um conhecimento que a gente vai aplicar em outro ser humano, mas que a gente não é o detentor do conhecimento que nos torna, assim, hierarquicamente acima de qualquer outro. Não. Então, na verdade, o ideal seria que a gente pudesse ter essa imagem que a gente está cuidando de um igual, como a gente poderia estar sendo cuidado caso a gente não tivesse estudado essa área do conhecimento, né? Não tivesse se dedicado para isso. Então, seria outro que cuidaria da gente, assim como a gente também precisa de cuidados odontológicos, etc. Então, apenas um lembrete dessa questão mais afetiva, né? Mas que é de suma importância. Tem algumas frases, né? Que dão essa perspectiva, né? Que eu vou passar, porque
para a gente ir direto ao assunto propriamente dito. Para o assunto que a gente vai abordar agora de maneira mais aprofundada, eu recomendo a leitura desses capítulos de livro. O capítulo 3 do Åkesson, o capítulo 17 do Dawson e o capítulo 4 do livro do Fábio Goires. E tem outros também. A gente ainda não encontrou um livro de oclusão que arrebanhe tudo da forma como a gente dá aqui na disciplina. Então, a gente usa vários livros e vê o que cada um fala sobre o mesmo assunto e faz um apanhado geral e uma síntese de tudo, direcionando para o nosso raciocínio, direcionando para relacionar com outras especialidades, outras disciplinas que vocês estão tendo. E aí, antes da gente entrar no assunto, eu queria retomar aquela questão que o professor Luiz deixou em aberto, assim, sobre a oclusão, o que é a oclusão ideal, o que é a oclusão estética, o que é a oclusão terapêutica e o que é a oclusão fisiológica, né? Então, isso já nos leva a pesar sobre esses pontos. Se tudo na natureza, assim, quando a gente pensa em arco superior com arco inferior, se todo mundo, assim, se os dentes todos devem se encaixar para todo mundo, se isso é uma regra a ser aplicada para todos. O que são movimentos funcionais? Ou seja, o que a gente precisa para o nosso dia a dia, para as funções que a gente exerce no dia a dia, que é a fala, que é a alimentação, respiração, deglutição, as questões afetivas, como o beijo, etc. Por exemplo, eu estou falando aqui, será que eu estou usando o limite do que o meu sistema permite? Ou eu estou dentro do limite e ainda com alguma folga? Isso é uma questão importante a ser considerada por vocês. E aí, uma questão se desdobra em outra. Já que eu estou entendendo o que é o limite funcional e o que ainda me sobra de folga que eu conseguiria fazer sem abusar do sistema, o que seria, então, além da função? O que seriam movimentos que a minha mandíbula faz chamados parafuncionais? O que a gente precisa, né, na maioria do tempo, no dia a dia? Então, são questões, assim, tanto para a gente analisar as pessoas, quando a gente vai classificar se elas têm um problema ou não, ou se o sistema está adaptado em relação à função, quanto às necessidades reais do que se necessita, do que se exige, né, na verdade. Porque talvez a gente pense ainda de uma maneira muito perfeita para todo mundo e a gente não considera questões também de desenvolvimento, de idade, e que tem também implicações de decisões de tratamento que envolvem também a questão econômica, né? E de decisões terapêuticas. E, em última análise, a gente cuida dessa parte do sistema que vai mastigar para se alimentar, né? Então, a gente é como se fosse um especialista, além das questões estéticas e todas as outras questões aí que a gente tocou agora. Em última análise, a gente cuida de uma parte do sistema digestório que é se alimentar, é mastigar os alimentos. Então, como que a gente consegue fazer isso de uma maneira funcional e de uma maneira que já prepare esse alimento para as outras etapas do processo digestivo, né? E para isso, talvez a odontologia ainda não entenda tanto quanto, por exemplo, a fonoaudiologia. Talvez a fonoaudiologia entenda mais do ciclo mastigatório e de outras questões funcionais do sistema do que a gente. A gente acaba se limitando de uma maneira até pobre, né, em relação a algumas patologias de tecidos duros e moles, questões de inflamação, questão de homeostase, talvez de estruturas. E a gente acaba se esquecendo que aquelas estruturas têm íntima ligação com a função que elas se pretendem realizar.
Então, quando a gente, por exemplo, pensa desde uma dentística simples, quando a gente perde pela doença cárie, né, tem a sequela, que é a cavidade, e depois que forem controlados os fatores etiológicos, a gente vai restaurar parte perdida daquele elemento dentário. Se a gente só pensa em estética, a gente pode estar deixando de lado essa parte funcional, que é também muito importante, né? A gente precisa devolver toda essa função importante, que tem íntima ligação com a estética depois. Então, a gente vai ver que se a gente faz uma escultura que permite uma função adequada, um alinhamento adequado, acaba resultando numa beleza estética e harmonia como uma consequência de ter primeiro atingido um objetivo funcional. Deixa eu ler o que está escrito aqui abaixo. E aqui em rosa, né, essa última frase, aquela questão que eu coloquei para vocês, que eu mencionei assim por alto, e que vocês vão ter na aula de movimentos mandibulares, com mais precisão. O que são movimentos bordejantes? Já que a gente entendeu o que são movimentos funcionais, o que a gente precisa para o dia a dia, o que afinal são os bordejantes? Então, para a gente entender essa palavra, a gente tem que entender o que é uma borda, né? A borda é um limite, como se a gente estivesse numa piscina. O que contém a água dentro da piscina, no seu limite, é a borda da piscina. Então, movimentos bordejantes são os movimentos limites que a gente consegue fazer com a nossa mandíbula, para todos os lados, tridimensionalmente falando. Então, quanto mais a gente consegue abrir a boca, o quanto mais a gente consegue abrir a boca e jogar o queixo para frente, o quanto mais a gente consegue fechar a boca, ou na posição mais posterior, ou na posição mais anteriorizada, o quanto a gente consegue levar essa mandíbula para um lado direito, lado esquerdo. Vocês vão ver que, além desse limite, a gente não consegue. Então, existe uma espécie de um gráfico que vai marcar até onde vão esses movimentos. Então, esse gráfico vai representar tridimensionalmente todas as vistas que a gente puder ver, tanto na axial, tanto a axial, quanto a coronal, quanto a sagital, a gente vai ver limites do movimento do máximo que a gente consegue. E a gente já comentou que o fato da gente ter dentes, por exemplo, limita o fechamento de boca e limita a tal da dimensão vertical também. Quando a gente não tem a contenção posterior, que se dá pelos dentes posteriores, a gente acaba conseguindo fechar mais a boca. Mas talvez esse fechamento se dê devido a essa perda dessa contenção posterior. Ou por falta de elementos posteriores, ou por desgastes, fraturas, ou por restaurações que a gente constrói em infraoclusão, que não dão a estabilidade mandibular, então a gente acaba fechando mais a boca. Então a gente vai ver que esses movimentos bordejantes, eles podem sim variar de pessoa para pessoa, que está intimamente ligado a essas questões também. Então é importante a gente entender o que a gente precisa e o que a gente consegue fazer no máximo, para a gente ver que a gente precisa de movimentos funcionais para exercer a mastigação, respiração, deglutição, beijo, fala, mas que a gente também precisa de uma folga de movimentos, ou seja, essa diferença entre o que é funcional e o máximo que eu consigo, para que o sistema também possa exercer alguns outros movimentos além dos funcionais, tá? Que são no limite desses movimentos são os chamados movimentos bordejantes. Então, quando a gente fala em odontologia, né, agora vocês estão se aprofundando na disciplina de oclusão, a gente tem que sempre ponderar a questão técnica, a questão estética e a questão ética, né? A gente tende, principalmente no início assim da profissão, no início do estudo, a ver problemas. Quando a gente vê uma pessoa assim, no geral, não um paciente, mas uma pessoa assim no dia a dia, a gente passa a prestar atenção se o dente está com a cor que devia estar, ainda mais hoje em dia que se fala tanto de clareamento e outras questões. A gente vê se os dentes estão desalinhados, a gente consegue enxergar se tem cálculo, se está sujo, se está com inflamação gengival, etc.
Mas aquela pessoa, em última análise, ela está vivendo uma vida. Lógico que ela pode estar com condições patológicas que necessitem de tratamento. Mas também pode ser que ela esteja numa condição, principalmente quando a gente fala de relacionamento interoclusal, numa condição que não representa uma necessidade de ortodontia, uma necessidade de ajuste, de correções grandes oclusais. Por quê? Porque o sistema daquela pessoa, embora não seja o ideal, ele está adaptado, ou seja, aquela oclusão que ele tem ao longo da sua vida e o pleno exercício de suas funções é a tal chamada oclusão fisiológica, aquela que a gente já vai ver alguns critérios que dizem que ela não é patológica, mas que ela não necessita necessariamente de intervenção profissional, de tratamento, de correção, porque ela está adaptada ao que é exigido do sistema. E isso é um caráter bastante individual. Agora, o grau de adaptação de cada pessoa varia muito. E como a gente não sabe, depois a gente vai ver isso também, e a gente vai fazer uma reabilitação, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa perca todos os dentes e você tenha que fazer 2 dentaduras, né? Uma prótese total bimaxilar. E quando a gente não tem referência nenhuma, tanto de posicionamento, altura, forma de dente, onde que a gente vai colocar espacialmente nos arcos, né? Antero-posteriormente falando, lateralmente, ou seja, em todas as dimensões, as curvas que a gente tem que dar, etc. O que a gente sabe é que a gente não pode exigir, a gente não pode abusar dessa capacidade adaptativa do sistema. Então, para não abusar dessa capacidade adaptativa do sistema, a gente faz uma oclusão próxima da ideal, que essa, sim, é a chamada oclusão terapêutica, que vale também para pós um tratamento ortodôntico, pós uma cirurgia ortognática, vocês vão aprender também o que é isso. Então, depois de alguma intervenção profissional, a gente visa sempre a oclusão próxima da ideal, que vai ser a oclusão terapêutica. Então, esses conceitos de oclusão fisiológica, de oclusão ideal, oclusão terapêutica, eles meio que se intermeiam entre eles e tem a ver com uma interpretação do que a pessoa precisa ou não, tem a ver com a capacidade adaptativa, e a gente tem a ideia de quando a gente vai fazer qualquer intervenção, desde uma restauração simples até a reposição de todos os elementos dentários, aí a gente não pode, porque aí é uma intervenção terapêutica, e a gente não pode abusar dessa capacidade adaptativa. Então, a gente vai utilizar critérios da oclusão ideal, que é a que menos abusa do sistema. Então, a oclusão terapêutica, ela tem como referência a oclusão ideal, mas não significa que todo mundo que a gente vê aí na rua, que a gente conversa, nossos amigos, familiares, que a gente tem que pôr aparelho neles, que a gente tem que fazer intervenções. Por quê? Porque em bocas não tratadas, em pessoas que a natureza os levou até aqui, a não ser que sejam grandes sinais, que aí sim a gente vê sinais e sintomas de patologias, a gente já vai ver agora quais são os critérios para isso, a não ser que tenha isso, a gente não precisa necessariamente fazer intervenções, porque a gente entende que existe uma adaptação do sistema em relação àquela condição. Isso vale também para o padrão estético, que é muito variável, inclusive culturalmente falando. A gente não pode olhar uma pessoa que tem dentes apinhados e falar assim, você precisa usar aparelho. Ainda mais no meio da rua, né? Que a pessoa não está numa situação de consulta odontológica. A gente acaba fazendo isso, porque a gente estuda isso, mas a gente não faz isso de maneira mais comum para todos, né? Então, essa é uma discussão muito importante, até ética no campo aí da odontologia. E como eu falei, a oclusão dentária, ela permeia todas as especialidades. Ela não é uma especialidade. Então, a gente precisa dominar esses conhecimentos para aplicar e adaptar em todas as especialidades da odontologia. Então, esse slide aí está comparando assim, uma boca natural com uma boca que ou precisou ou precisa de uma intervenção. E os critérios para isso
e os critérios de objetivos para isso, né? A gente vai buscar o ideal, o melhor, o que não usa da capacidade adaptativa e que, consequentemente, acaba tendo uma estética harmoniosa também. E aí, o que é, então? Sinais de saúde ou sinais de adaptação, sinais de que eu não preciso mexer naquelas estruturas. O autor, o Dawson, ele propõe algumas listas, né? Uma delas é essa, assim, que a gente tem que ter uma visão múltipla. A gente vai ver, em primeiro lugar, se tem ausência de doenças em todas as estruturas. Então, o que a gente vai procurar? Nos tecidos mineralizados, sinais de doenças nos tecidos mineralizados, né? O tecido ósseo, se ele está firme, o tecido dentário, se ele tem cavidade, se ele tem já inícios de desmineralizações, etc. Se ele tem desgaste. Outra coisa, periodonto saudável, as articulações temporomandibulares estáveis, né? Isso é muito difícil de avaliar, principalmente no início da profissão, porque a gente acaba vendo mais dentes e gengivas, né? A gente acaba não avaliando tanto essa articulação, mas é interessante a gente fazer pelo menos alguns testes básicos de abertura e fechamento, de excursões, pedir para a pessoa jogar o queixo para frente, para os lados. Então, ver se existe algum incômodo ao fazer esses movimentos, perguntar se ao mastigar tem algum incômodo, etc. Número 4, oclusão estável. E esse é um conceito assim um pouco também difícil de ser avaliado. Por quê? Porque a oclusão estável, ela implica não necessariamente ela ser ideal, mas ela ter uma certa distribuição de contatos cêntricos, uma liberdade quando a gente faz esses movimentos. Eu falei da mandíbula para frente e para os lados. Número 5, manutenção de estruturas dentais. Então, se a pessoa não está em fase de perda de algum elemento dental, se ela já não perdeu, às vezes existe perda de elementos dentais por iatrogenia, por má indicação de extrações que acabam sendo precoces e a pessoa perdeu um elemento dentário. Mas não significa que a razão da perda tenha sido um problema necessariamente. Então, tomem cuidado para vocês, né, no futuro também não serem a razão dessa perda de um elemento desnecessariamente por outro. A função confortável, que é o que eu falei. As pessoas têm que exercer as funções de uma maneira confortável, que ela esteja dentro da sua capacidade, de seu dia a dia, de uma maneira sem interrupções, sem problemas maiores. E a estética otimizada. A estética acaba sendo o último item aí dessa lista, por ser uma consequência de todos esses fatores que a gente falou. E a consideração do paciente como um igual. Quando a gente fala isso, a gente está tratando, como eu falei no início dessa nossa conversa, a gente está tratando dos pacientes como se fossem uns iguais. Eu vou dar uma pausada aqui, porque tem um barulho acontecendo aqui, já volto. Pronto, retomando, vamos continuar. E aí, existem algumas teorias, né, que quando ocorre esse desequilíbrio desse sistema todo, a gente tem que avaliar o que seria o elo mais fraco, um conjunto de componentes do sistema que causem esse desequilíbrio, ou existe uma outra teoria também de que, na verdade, aquele componente do sistema que está apresentando algum problema, na verdade, não que ele seja o mais fraco, mas ele está se oferecendo como sacrifício para poupar outros que deem problema lá para frente. Então, por exemplo, o que a gente vai avaliar? No caso dos dentes, a gente vai avaliar se existem sinais de fraturas, se existem desgastes dentários e se existem mau posicionamentos dentários em função desse desequilíbrio, vamos dizer assim. Então, o dente ele deveria estar numa posição, ele acabou migrando para outra posição. Será que é um problema meramente periodontal? Será que é uma força excessiva nesse elemento
que causou uma movimentação dentária, como se fosse a ortodontia, mas normalmente os dentes eles têm que manter as suas posições. E se ele está em uma outra posição, ou é o periodonto que está frágil, ou a força nele está excessiva, e é uma força que não causou nem desgaste nem fratura, mas que causou essa migração. Então eu tenho que avaliar se existe estabilidade, se existe uma sobrecarga nesse elemento também. Os músculos, né, a gente vai avaliar se existe uma hiperfunção, se existem sinais de fadiga, dolorimento, etc. E o periodonto, bolsas, reabsorções, tanto reabsorções dentárias como reabsorções ósseas, né, dessa região do periodonto. Se existem recessões, ou seja, retrações gengivais, que às vezes são sinais também de uma sobrecarga. Como que está o osso? Como estão as articulações? Então, quando a gente pensa no sistema, basicamente a gente vê todos esses elementos, dente, músculo, e não necessariamente nessa ordem, né? A gente vê dente, músculo, periodonto, osso e articulação. Entender que o sistema ele funciona de maneira integrada. Outra lista aí do Dawson. Agora uma lista menorzinha. O que é uma oclusão estável? É quando as ATMs estão saudáveis e estáveis, ou seja, ausência de queixas do paciente ou queixa no momento ou história de queixa, né? Estável. A gente vai aprender a fazer, talvez, palpação para ver se tem crepitação, se tem dor à palpação, se tem algum outro tipo de ruído, se tem alguma limitação de movimento, se tem algum desvio de movimento. Então, tudo isso é importante a gente avaliar. Em segundo lugar, todos os dentes firmes têm mobilidade, nenhum desgaste excessivo, e para a gente avaliar isso, a gente vai usar como parâmetro se existe exposição de dentina. Desgaste em esmalte, às vezes ele é fisiológico, às vezes ele é patológico. Quando tem exposição de dentina, por ser uma espécie de um tecido conjuntivo especializado, ela não pode ficar exposta. Então a gente precisa entender que isso já não é normal, entender a causa que levou a isso, e a gente precisa cobrir essa dentina. Porque a dentina ela tem uma íntima relação com a polpa, que é um complexo dentino-pulpar, então a gente precisa isolar esse tecido conjuntivo especializado do restante da parte externa do corpo, né? Seria o esmalte. Os dentes em posição estável, que é o que eu falei anteriormente, e as estruturas de suporte saudáveis. E aí, essa é uma frase que o Dawson fala praticamente no livro dele inteiro. O Dawson é um dos principais autores dessa área de oclusão, de entender toda essa questão fisiológica, né, da mastigação e das demais funções do sistema estomatognático. Ele diz o seguinte, que a determinação da correta relação fisiológica da mandíbula, ou seja, desse osso móvel do crânio em relação ao restante, tem que ser determinada antes de você ver o posicionamento dentário e o relacionamento entre os dentes, entre arcos, inclusive. Por que é isso? Porque se a gente posiciona dentes de uma forma que vai forçar a nossa mandíbula a entrar numa relação com o restante do crânio que não seja fisiológica, a gente vai estar condicionando a nossa função a uma posição que não é a mais favorável para esse sistema. Então, o ideal é o contrário. Primeiro, a gente estabelece a relação da mandíbula com o restante do crânio e depois os dentes que vão se interpor, né, entre a mandíbula e a maxila, ou parte de dentes. Esse raciocínio ele serve tanto para pessoas que não têm dentes, e a gente vai repor dentes, quanto para pessoas que possuem dentes, e a gente vai repor ou alguns dentes ou partes de dentes, né? Então, ou quando a gente vai repor tudo, ou quando a gente vai repor alguns, ou quando a gente vai repor parte de um elemento que seja. Os elementos, eles têm que se encaixar dentro de uma harmonia intermaxilar, e não o contrário. E aí, para isso, a gente vê também algumas grandes discrepâncias entre relação cêntrica e MH,
considerando a capacidade adaptativa. Então, quando a gente vai fazer uma intervenção restauradora, por exemplo, e aí vale desde a dentística até a prótese total, essa avaliação é de suma importância. Talvez seja o passo inicial do entendimento da oclusão dentária, ou da oclusão não só dentária, mas quando a gente entende o conceito amplo de oclusão. Vocês viram também que as articulações, músculos e dentes, elas têm uma orientação na própria aula de posicionamento dentário e o próprio posicionamento muscular de elevação da mandíbula para exercer as funções mastigatórias tem uma relação íntima com a função. Por exemplo, quando eu vou morder uma coisa assim muito grande num dente posterior, uma coisa muito consistente num dente posterior, e eu preciso de firmeza e eu preciso de força para conseguir vencer a resistência que esse alimento oferece. Eu preciso ter uma estabilidade do lado que eu estou mastigando, então eu preciso que a minha ATM, minha articulação temporomandibular, do lado que eu vou exercer essa função, ela esteja posicionada na fossa mandibular, idealmente com o disco articular interposto entre esses dois ossos, né, o osso mandibular e o osso temporal, e o músculo consegue exercer essa função e os dentes posteriores vão ter a sua relação no longo eixo deles, a axialidade acaba sendo respeitada e todo esse equilíbrio ele funciona junto. Então, quando a gente vai fazer essa mastigação, vencer essa resistência desse alimento de um determinado lado, eu preciso de estabilidade desse lado. Quando eu jogo o alimento para o outro lado, eu preciso da mesma estabilidade para o outro lado. E assim o sistema vai trabalhando de um lado, do outro. E sempre lembrando que a mandíbula, qualquer movimento que eu faço de um lado, ela tem implicações de movimento do lado contralateral, ou seja, do lado oposto ao da função. O lado da função, depois a gente vai ver também outros conceitos, a gente chama de lado de trabalho. E o lado que não está exercendo a função naquele momento é o lado de não trabalho, também chamado de lado de balanceio, né? Então, esse esquema aí é uma visão, só para a gente recordar, é um desenho esquemático coronal, na vista coronal, que vê a relação de inclinações dentárias, a relação de contrações musculares e como que as articulações têm que se comportar frente a essa solicitação. E aí, trazendo de forma mais palpável agora, o ideal seria a gente estar no laboratório de anatomia e não vendo somente fotografia. Mas é claro que quando a gente vê fotografias de estruturas, é muito melhor do que ver desenhos. Apesar de os desenhos facilitarem para o nosso entendimento, quando a gente vê fotografias, assim, a gente tem uma percepção talvez melhor até. Então, aqui a gente está vendo um crânio, né? E a mandíbula, ela, nesse caso, assim, ela tá desarticulada do restante do crânio, mas a mandíbula é um osso do crânio, como a gente já falou. E a gente está posicionando esse crânio numa vista de baixo para cima, né? De inferior para superior, numa posição axial. Então, o que eu quero chamar a atenção aí de vocês? É que vocês vejam onde que se encaixa a cabeça da mandíbula. Então, aí a região de fossa mandibular, aí a gente já tem que ter uma ideia de para que lado está anterior, que lado é posterior, que parte é lateral, que parte é mais voltada para o centro do crânio, né? Mais medial. E vejam como o próprio formato da cabeça da mandíbula é um formato assim, não esférico, mas é um formato elipsoide, né? Ele parece uma espécie de uma azeitona. Então ele tem de polo a polo, de polo lateral a polo medial, ele tem uns 2 centímetros, 2 centímetros e pouco, e parece uma azeitoninha que vai se encaixar perfeitamente naquela região de fossa mandibular que vocês estão vendo aí na fotografia. E essa parte aqui, mais para anterior, que a gente vê voltado aqui para o início do arco zigomático, é o tubérculo articular. É onde vai deslizar a cabeça da mandíbula até mais ou menos essa altura.
quando ela estiver fazendo ou protrusão ou abertura máxima de boca, né? Vejam, e aí é interessante a gente recordar, quando a gente vê uma imagem dessa, que esse é o osso temporal e que quando começa o processo zigomático, é o processo zigomático do osso temporal. Depois tem a parte do osso zigomático e tem a parte do osso maxilar, que formam todo o arco zigomático, né? Então, o arco zigomático é formado pelo osso maxilar, pelo osso zigomático, ou malar, né? Alguém tem esse nome também, e pelo temporal. Então, tem o processo zigomático do temporal, tem o processo zigomático da maxila e tem o osso zigomático, propriamente dito. Mas ele se inicia de posterior para anterior, nessa região um pouco mais à frente do tubérculo articular. Então, notem também como ele está brilhosinho aí nessa foto, porque ele é revestido de uma camada de tecido, de células condrócitas, né? Que vão proporcionar um deslize para essa mandíbula. Por exemplo, eu aqui nessa aula já falei pra caramba. Se eu não tivesse uma lubrificação adequada das estruturas que compõem as minhas articulações temporomandibulares, eu ia estar raspando osso com osso. Então, vejam, aí a gente já recorda que as articulações temporomandibulares, elas são articulações sinoviais, elas têm o disco, ou seja, elas têm uma cápsula articular, e dentro dessa cápsula temos líquido sinovial, e entre as estruturas ósseas nós temos também o disco articular, que é um tecido conjuntivo denso. Então, recordar isso é muito importante. Outra coisa interessante que a gente vê nessas imagens é ver também o processo coronoide da mandíbula. Então, quando a gente vê essa mandíbula, a gente vê que existe a região de arco dentário, né? Que é a região de processo alveolar, e depois, nessa visão axial aí, a gente vê que a mandíbula ela abre para a lateral. E aí nós temos o processo coronoide, onde vai se inserir o músculo temporal, e depois o processo condilar. E no processo condilar nós temos a cabeça da mandíbula que se relaciona com o osso temporal. É interessante também nessa imagem, quando a gente começa a estudar as técnicas anestésicas, existe uma anestesia que ela faz o bloqueio de todo um hemiarco, né? Ou pelo menos até a região mais ou menos de primeiro premolar, canino, de posterior para anterior até esses dentes, que a gente faz uma injeção de sal anestésico na região aí do forame mandibular, lá atrás, no fórnix. E para isso a gente tem que colocar o nosso dedo nessa região aí retromolar e entender que na hora que a gente faz algumas curvaturas com a agulha para atingir essa região, a gente está simplesmente respeitando essa curvatura anatômica que vocês estão vendo aí. Porque quando acaba o último molar lá para posterior, depois a gente tem uma abertura da mandíbula mais para a lateral. Então a gente precisa fazer a punção aí, fazer uma curvatura e jogar o sal anestésico naquela região entre de fórnix mandibular, que é onde entra esse forame onde passa o nervo, né, o alveolar inferior. Então, a anestesia de bloqueio de alveolar inferior, o ptérigo mandibular, como era chamado antigamente, exige esse conhecimento também da mandíbula. A gente que é dentista, a gente tem que entender tudo do segmento cefálico, não somente de dentro. Também coloco aí nesse slide um contraste do que a gente entende, né? Do que é a cabeça da mandíbula, que tem esse formato de elipse, esse formato de oliva, né? De uma azeitona, em relação ao que é representado no articulador semiajustável, que é uma esfera. Então vejam que a representação do articulador ela está muito longe de ser algo próximo da realidade. Então, só disso a gente já tem um grande limitador quando a gente usa esse dispositivo que é o articulador semiajustável, né?
Então, no caso aí, a bolinha está representando a cabeça da mandíbula e essa parte de cima, que é o estojo, está representando a fossa mandibular, que também não é desse jeito. Então, a gente olhando essa imagem aí, a gente consegue ver o contraste do que é a representação mecânica desse dispositivo e do que é um crânio quando a gente avalia anatomicamente, né? E entendendo a função dele. E nessa parte aqui, esse desenho, é um desenho de uma vista axial, de uma mandíbula que está na posição de boca fechada, ou seja, numa posição mais posterior, numa posição onde as cabeças da mandíbula estão alojadas na posição de relação central, ou seja, na fossa mandibular do osso temporal. E isso nesse desenho é mais escuro, mais aí preto, o azul escuro. E no desenho em laranja é quando a gente faz um movimento para a lateral, que é o movimento que a gente faz quando a gente vai mastigar de um lado, de um determinado lado. Então, nessa vista axial, a gente vê a pessoa jogando o queixo para um determinado lado, nessa vista, e a gente vê o que acontece. A gente vê que, por exemplo, o lado para onde ele vai mastigar, ele se mantém apoiado na fossa mandibular, como eu falei que deveria ser, e aí a pessoa consegue exercer a mastigação, e do outro lado, a mandíbula excursiona para onde? Nessa vista, a gente só consegue ver que é para frente e para medial, ou seja, para anterior e para medial. Mas é como se a boca abrisse um pouquinho também desse lado, então a gente diz que é um movimento antero-ínfero-medial dessa cabeça da mandíbula do lado de não trabalho. Então ela excursiona, ela entra em translação, enquanto que a outra não, ela simplesmente vai dar uma giradinha, mas ela se mantém na posição da fossa mandibular do osso temporal, e aí a gente consegue apreender o alimento, né, do lado que a gente vai fazer a força. E os músculos elevadores, por exemplo, principalmente aí o masseter desse lado, o pterigóide medial e o temporal vão elevar a mandíbula para que ela vença a resistência do alimento. E desse lado, como não existe nenhuma protrusão, o pterigóide lateral ele fica relaxado, ele tem que ficar relaxado, porque ele não traz a mandíbula para frente. Mas do lado contralateral, quem contrai é o pterigóide lateral, que justamente traz essa cabeça da mandíbula mais para anterior e inferior, devido até à própria inclinação da vertente posterior do tubérculo articular, e traz essa cabeça da mandíbula nesse sentido, antero-ínfero-medial. Esse ângulo que a gente está vendo nesse esquema aí, que dá a liberdade para a mandíbula do lado contralateral e para, aí no caso aí desse desenho esquemático, que a gente só consegue ver a dimensão lateral e antero-posterior, a gente vai ver que essa liberdade para medial e para frente, mas principalmente para medial, vai descrever um ângulo, e esse ângulo é o chamado ângulo de Bennett, que na hora que a gente vai ajustar o nosso articulador, a gente coloca numa medida média de 15 graus. Isso seria muito interessante que a gente pegasse o articulador nesse momento para a gente poder observar isso, e inclusive observar esse movimento acontecendo. E se a gente não colocasse esse ângulo em 15 graus, a gente não conseguiria fazer esse movimento, que limitaria para medial. A nossa mandíbula não conseguiria ir para o meio, né? Qual parte da mandíbula? A cabeça da mandíbula que não está exercendo a mastigação, ou seja, o lado contralateral ao da função mastigatória. Enquanto que o lado que está exercendo a função, que está exercendo o trabalho, que é o lado de trabalho, ele fica apoiado nessa posição da fossa mandibular. Por quê? Porque a mandíbula precisa dessa estabilidade para exercer a função mastigatória. Existe uma espécie de um teatrinho que a gente fazia nessa fase da aula, quando é aula presencial. A gente posicionava dois alunos, vou até interromper o compartilhamento aqui. A gente posicionava dois alunos
na frente da sala, em cima de um degrauzinho, aquele degrauzinho onde fica o professor, fica aquela parte mais alta da sala de aula, né? A cátedra lá do professor. A gente colocava 2 alunos lá, um representando o côndilo direito, né? E o outro representando o côndilo esquerdo, como se fosse uma pessoa olhando para a sala de aula. Então, cada aluno representando um côndilo, como se fossem as minhas mãos agora, assim. E aí eu falava assim, se eu quiser mastigar desse lado aqui, quiser uma cenoura aqui para esse lado aqui, o que eu faço? O lado onde eu vou exercer a mastigação, ele simplesmente vai dar uma giradinha, e o outro lado ele vai... Qual é o movimento que ele vai fazer? Ele vai para baixo, para anterior e para medial. E a minha mandíbula ela vai se deslocar nesse sentido. E do lado que eu quero fazer a mastigação, eu vou pegar o alimento e vou fechar meio que a boca para vencer essa resistência mastigatória. E do outro lado, eu preciso daquela liberdade para ocorrer uma pequena excursão mandibular do lado contralateral. Então, esse lado que a mandíbula vai para frente, para o meio e para baixo, ele está sendo puxado por aqui pelo músculo pterigóide lateral. Para qual sentido? Para o sentido onde ele se insere, que é o processo pterigóide, lâmina lateral, do osso esfenoide, que fica no centro do crânio e mais anteriormente à mandíbula. Por isso que ele faz esse movimento. E do lado onde está acontecendo o trabalho, eu preciso que esse músculo não puxe a mandíbula para frente. Então, ele tem que estar relaxado. O que vai estar em ação vão ser os músculos elevadores do lado onde eu estou fazendo o trabalho, ou seja, que vão elevar minha mandíbula, onde a minha ATM esteja estabilizada, ele vai elevar minha mandíbula, basicamente pterigóide medial, masseter e músculo temporal. Elevar a mandíbula do lado de trabalho. E do lado de não trabalho, ele fica ainda meio que relaxado, meio em equilíbrio tônico. Ele não fica em contração total, embora ele também eleve a mandíbula, assim, mas não fica em contração total, porque ele precisa dessa liberdade de excursão do lado contralateral ao movimento. Então, isso é uma coisa complicada de entender, complicada de explicar, e que precisa, talvez, que vocês pausem o vídeo aí nesse momento, pensem nisso, vejam nos livros o que é esse ângulo de Bennett, que dá essa liberdade de excursão dessa cabeça da mandíbula do lado contralateral, e etc. Então, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Então, a primeira parte eu paro por aqui. Para a segunda parte, a gente começar a refletir sobre as guias anteriores, as guias que vão orientar os movimentos de excursão da mandíbula, tanto para frente quanto para os lados. Então, eu recomendo que nesse momento vocês retomem os conhecimentos já abordados até aqui e depois continuem, façam anotações e depois continuem nas próximas partes desse assunto. Tá bem? Então, agradeço por enquanto, muito obrigado e estamos à disposição, como sempre.